Olá, pessoal! Bem-vindo ao curso de formação de agentes patrimoniais promovido pela empresa Participa Consultoria. É um prazer tê-los aqui com a gente. Eu sou o professor Kleber e vou estar com vocês durante essas 5 semanas de formação. Vamos lá? Nessa primeira semana, nós vamos falar sobre a política municipal de proteção do patrimônio cultural, certo? Antes da gente começar, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Por que preservar o patrimônio cultural? Essa pergunta eu vou deixar lá no nosso mural, certo? Nós vamos fazer um fórum em cima dessa pergunta. Será que a proteção do patrimônio cultural ela é somente para fins de arrecadação do ICMS? Ou ela vai muito mais além? Certo? Então vai ficar esse questionamento para vocês lá no nosso mural. Eu vou começar falando sobre os requisitos básicos da política de proteção do patrimônio cultural. Quais são esses requisitos básicos para o desenvolvimento, né, dessa política no nosso município, né? O primeiro critério é ter estruturado uma secretaria ou departamento responsável pelo patrimônio cultural, né? Em alguns municípios tem um setor específico para a proteção do patrimônio cultural. Em outros municípios tem uma secretaria mais extensa, né? Existem municípios que têm uma secretaria de cultura, turismo, esporte, lazer. Outros municípios está vinculado à secretaria de educação, mas precisa se ter um setor, né, específico e responsável pelo desenvolvimento dessas políticas de proteção do patrimônio cultural. O segundo critério é manter o funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com reuniões de acordo com o regimento interno de cada município, né? Cada município tem um regimento interno e cada um tem regimentos internos diferentes, né? Que prevêem, alguns prevêem reuniões mensais, outros bimestrais, né? Outros trimestrais, né? Então, o importante é seguir, né, o regimento interno, seguir a quantidade de reuniões que está prevista no regimento interno, e se houver necessidade de mais reuniões extraordinárias, também poderão ser chamadas. O terceiro critério é manter um acervo de patrimônios inventariados, tombados e registrados, certo? Quando está se iniciando a política de proteção do patrimônio cultural, do zero, quando não tem nada ainda no município e vai começar a desenvolver as políticas de proteção do patrimônio cultural, o importante é que se faça um plano de inventário no primeiro ano. Depois a gente vai falar um pouco também sobre os planos de inventário, certo? Nós vamos falar nas próximas aulas. E alguns municípios já têm né, a sua política desenvolvida, em desenvolvimento, né, e com patrimônios já tombados, com patrimônios imateriais registrados, né? Então, isso varia também de município para município. Manter um projeto de educação patrimonial que envolva o setor do patrimônio cultural, escolas e comunidade. Então, a gente vai falar também mais especificamente mais para frente sobre os projetos de educação para o patrimônio e com o envolvimento, né, de todos esses setores, do setor municipal de patrimônio cultural, do Conselho do Patrimônio Cultural, as escolas e a comunidade, né? Isso precisa sair, né, para a comunidade precisa se sentir pertencente, né, do processo de proteção do patrimônio. Sobre o ICMS Patrimônio Cultural, né? O que é o ICMS Patrimônio Cultural? O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural do Estado, por meio de repasse dos recursos para os municípios que preservam seu patrimônio e suas referências culturais através das políticas públicas relevantes. Então, é importante ressaltar essa palavra aqui, ó, incentivo.
O ICMS ele é um incentivo para a preservação do patrimônio cultural, né? A gente não pode enxergar o ICMS patrimônio cultural como somente a finalidade do desenvolvimento das políticas públicas de proteção do patrimônio cultural, né? As políticas elas vão muito além de somente receber, né, o repasse do ICMS, né? Isso a gente vai falar também mais para frente e a gente vai discutir dentro, né, do nosso fórum que vai ser colocado no mural. E o ICMS Patrimônio Cultural, né? O programa ele estimula as ações de salvaguarda dos bens protegidos pelos municípios por meio do fortalecimento dos setores responsáveis pelo patrimônio das cidades e dos seus respectivos conselhos em uma ação conjunta com as comunidades locais. Aí, ó, falando de comunidade novamente, né? Então, o programa do ICMS Patrimônio Cultural, ele tem a finalidade de estimular essas ações, né? De estimular essas ações dentro do município, né? Do funcionamento, de fortalecimento dos conselhos, né, de fortalecimento das ações, né, e de participação da comunidade nessas ações também. O IEFA, ele oferece, né, aos municípios, por meio das rodadas regionais, também, ele oferece orientações sobre as políticas de preservação, né, dentro da deliberação normativa, né, do CONEP, também agora com a portaria de normatização da entrega da documentação. Então, tem todo um processo que o IEFA dá todo esse suporte, né, para os municípios, né? O IEFA ele tem redes de comunicação com o município, né? Pode ser por e-mail, hoje a gente está nesse período de pandemia, mas o IEFA ele também agenda com os gestores municipais para passar orientações, né, para tirar as dúvidas, e o IEFA ele tem esse canal direto com os municípios, certo? Então, ele tem essa função de orientar e de ajudar o município também no desenvolvimento das ações de proteção. Então, e o IEFA está sempre aberto para essas coisas, né? Está sempre aberto para os municípios, sempre aberto para orientar os municípios. Então, abusem de pedir orientações para o IEFA, porque o IEFA está lá para isso, está lá para orientar, para ajudar, né, os municípios. É importante que vocês leiam a deliberação normativa, né, a número 1, 2021, que é a deliberação normativa nova, né, que foi lançada pelo CONEP esse ano, que está em vigor, né? A DN 01 de 2021 ela está mais enxuta, porém foi para poder normatizar e regulamentar a entrega da documentação, né, e orientar a entrega da documentação. O IEFA lançou uma portaria complementar, né, que é a portaria IEFA número 6 de 31 de março de 2021, que ela faz toda a normatização da padronização de entrega da documentação, do que vai ser entregue e a normatização do trabalho técnico realizado para fins de comprovação junto ao IEFA para recebimento do ICMS Patrimônio Cultural. Então, é interessante vocês terem contato tanto com a deliberação quanto com a portaria. Eu vou deixar também, né, nos materiais complementares, eu vou deixar o arquivo, né, e os links da deliberação normativa e da portaria. A portaria, o IEFA lançou uma versão comentada, que está mais fácil de entendimento. Então, é interessante que todos leiam para poder estar acompanhando também o processo de prestação de serviço das empresas de consultoria que prestam serviço no seu município, certo? E o que é a deliberação normativa e o que ela prevê, né, no cumprimento, né, para fins de pontuação? A deliberação normativa, ela divide em 3 quadros, né, para comprovação do município. Hoje nós vamos falar, primeiramente, do quadro 1, especificamente do quadro 1A, porque nas outras aulas a gente vai
abordar os assuntos dos outros quadros. Então, hoje a gente vai passar os critérios do quadro 1A. O quadro 1, né, como eu disse, é o quadro de gestão, né? Ele é composto por dois subquadros, né? O quadro 1A e o quadro 1B. O quadro 1A é a política de proteção do patrimônio cultural e o quadro 1B diz respeito somente ao Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, que a gente vai falar na próxima aula. Então, hoje a gente vai abordar aqui o quadro 1A, que é a política de proteção ao patrimônio cultural e outras ações, certo? É atributo do PCL do anexo 2 da Lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, né, que fala sobre o ICMS solidário, né, a lei Robin Hood, né, que é chamada. E esse quadro ele tem a pontuação máxima de 4 pontos. E diz a portaria, né, a nova portaria número 6 de 2021, né, que esse quadro ele é composto por documentos que comprovem, para efeito de pontuação, os procedimentos e ações adotadas pela municipalidade relativos à implementação da política municipal de proteção do patrimônio cultural local, com todos os seus componentes e instrumentos de gestão aprontados na deliberação normativa do CONEP número 1 de 2021. Então, nós vamos ver quais são esses critérios e qual que é a pontuação relativa a cada um desses critérios que são exigidos dentro desse quadro. Certo? Então, quais são as ações previstas na portaria essa número 6 de 2021 para fins de pontuação no quadro 1A? Essa tabela ela consta na portaria número 6. Vocês podem consultar lá também, certo? Então, o primeiro critério é formação e capacitação, né, que diz respeito à lotação no SEMPAC, né, no setor do patrimônio cultural. Eu vou sempre falar, aqui é a abreviação de setor municipal do patrimônio cultural. Alguns lugares têm esse nome de setor do patrimônio cultural, outros lugares é somente Secretaria Municipal de Cultura ou Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e afins. Então, mas tem que a secretaria ou o setor que está alocado no setor do patrimônio cultural. Então, a lotação no setor municipal do patrimônio cultural, órgão equivalente de servidores com curso superior, qualificação ligada à área do patrimônio cultural preferencialmente, para garantir a efetividade das ações de gestão nos bens culturais. Então, é necessário que se tenha uma pessoa, né, um servidor público lotado dentro da Secretaria, né, de Cultura ou da Secretaria de Educação, dentro do setor do patrimônio cultural, que seja responsável pelo setor do patrimônio cultural, que tenha nível superior. Preferencialmente com alguma ligação, né, alguma formação ligada à área de proteção do patrimônio cultural. Mas pode ser nível superior em qualquer área, certo? Participação anual dos servidores lotados no setor de patrimônio cultural em cursos de pós-graduação, cursos técnicos ou cursos livres ligados à área de proteção do patrimônio cultural, totalizando pelo menos 8 horas em formações. Então, se tiver algum servidor fazendo um curso de pós-graduação, esse curso livre aqui, ó, é esse curso que a gente está promovendo, certo? O nosso curso ele entra dentro do critério de cursos livres. Então, ele vai valer pontuação também para vocês, certo? Que a gente vai emitir o certificado, vamos colocar a carga horária. Então, a gente está dividindo esse curso em vários encontros para poder dar a carga horária de 8 horas, certo? Então, nós vamos... e a gente vai colocar toda a programação do curso no verso do certificado que a gente vai emitir para vocês. E participação de servidores lotados no setor de patrimônio cultural na rodada do patrimônio cultural ou cursos do IEF. Então, as rodadas, como eu disse, elas
não estão acontecendo presencialmente. O IEFA está fazendo as rodadas virtuais. As rodadas virtuais, o IEFA está falando que não vai pontuar as rodadas virtuais, que vai só quando voltar a ter as rodadas presenciais que vai começar a pontuar. Mas o IEFA, ano passado, lançou um curso, né, um curso online, em que os gestores municipais puderam participar desse curso, pontuando, né, nesse critério aqui, que é da participação do servidor na rodada ou em curso do IEF, tá? As comprovações são o diploma do servidor que tem curso superior, né, o certificado no curso que participou com mais de 8 horas, e no caso do IEFA não precisa mandar né, a comprovação, porque a própria listagem de presença na rodada ou no curso, ela já vale como comprovação, e o IEFA já conta essa pontuação, né, automaticamente para o gestor. O critério número 2 é apoio ao funcionamento do conselho, né, e do FUNPAC. Então, é importante ressaltar esse critério, porque é importante a participação do gestor municipal, mesmo que ele não componha o conselho, não esteja dentro da composição do conselho, ele precisa participar de todas as reuniões do conselho, dando apoio e dando suporte para o conselho, certo? E levando informações para o conselho. O outro é a articulação do servidor, né, do CEPAC, né, do setor do patrimônio cultural, na viabilização e a correta aplicação do FUNPAC, né, monitorar a execução, orientar os demais agentes envolvidos na política municipal de proteção do patrimônio cultural. Então, é função do gestor, né, de fazer a gestão correta desse recurso do FUNPAC, certo? Elaborando junto com o conselho o plano de aplicação do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, acompanhando o conselho na aprovação, né, apresentando esse plano para aprovação e acompanhando acompanhando a aplicação desses recursos, a correta aplicação desses recursos, certo? A hora que a gente entrar dentro dos critérios do FUNPAC, a gente vai falar mais especificamente sobre isso, certo? Então, as comprovações são as atas de reuniões, certo? Participou, tem que constar em ata que o representante do setor do patrimônio cultural, né, o gestor, está presente na reunião. Então, tem que constar a presença dele em todas as reuniões, né? Inclusive na reunião de aprovação do plano de aplicação, certo? E a gente vai falar mais especificamente isso lá na frente. O terceiro critério é proteção e monitoramento dos bens protegidos. Esse aqui também é muito importante, é importante para vocês entenderem a função de vocês junto às consultorias, porque a consultoria, a maioria da parte dos trabalhos técnicos, elas são feitas, né, são feitos pela consultoria, né, os laudos de estado de conservação, a preparação dos dossiês de tombamento, a preparação dos dossiês de registro, elas são todas, a parte técnica ela é realizada praticamente pelas consultorias. Só que o desenvolvimento e o acompanhamento dos processos de tombamento, eles são de exclusiva, né, são exclusividades do gestor. Então, o gestor ele precisa acompanhar o levantamento, né, dos dados que vão ser compilados pela consultoria, ele precisa ter o acompanhamento, né, das leis que vão fazer o tombamento, do decreto de tombamento, né? Depois, quando a gente for falar mais especificamente sobre os tombamentos, a gente vai entrar também mais a fundo nisso, mas o setor do patrimônio ele precisa acompanhar diretamente todos esses, né, esses processos que acontecem, né? Porque senão acaba que a consultoria ela vira o agente, né? O agente de aplicação da política pública, né? O que não é de atribuição da consultoria. Inclusive o IEFA ele até orienta, né, os gestores que
façam esse acompanhamento para que as empresas de consultoria não virem os agentes, né, né, do patrimônio cultural, os agentes que vão fazer a aplicação das políticas de proteção do patrimônio cultural, né? A nossa função como consultor é de orientar, de mostrar os caminhos, certo? Mas o desenvolvimento é parte integrante da gestão, certo? E precisa comprovar né, esse acompanhamento também agora aqui no quadro 1, igual eu estou falando para vocês. Dentro do quadro 1A, precisa comprovar que o gestor está acompanhando e está desenvolvendo esses processos junto né, com as empresas de consultoria. As vistorias, né, eu já vi aí bastante gestores publicando, né, que estão indo fazer vistoria nos bens patrimoniais. Isso é de suma importância, porque conforme você faz a vistoria que você vai ver a necessidade de manutenção do bem. Então, é muito importante isso, né? E o apoio às ações de salvaguarda de bens registrados, né? Também um apoio na realização das ações de salvaguarda dos bens imateriais, né? Então, para vocês verem a responsabilidade que vocês têm dentro da realização das políticas públicas, certo? O último critério, né, e não menos importante, é a adesão às políticas estaduais, né, que são a participação em inventários e outros processos de proteção regionais e estaduais, né, adesão do município às políticas estabelecidas periodicamente pelo IEFA, a partir do seu plano de inventário para o Estado, incluindo a participação na Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, nos anos que acontecem, né? Então, os anos que acontecem a Jornada Mineira, vai pontuar pela Jornada 040 e os outros 020, né? Que o máximo do critério é 0,60, então é 0,10 por cadastro, certo? A gente vai abordar mais a fundo também né, a questão dos inventários, a questão dos tombamentos e registros na aula específica para isso, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula, foi a nossa introdução, o nosso primeiro contato aí né, com as políticas. Eu acho que deu para vocês perceberem que as ações desse quadro 1A, ela está totalmente ligada, né, às outras ações que acontecem, que precisam ser comprovadas para fins do recebimento do ICMS Patrimônio Cultural. Conforme a gente for falando das outras ações, vocês vão lembrando aqui também do que tem que ser comprovado no quadro 1A. Então, ele depende totalmente, né, da realização, né, das políticas, né, para poder pontuar aqui também. Então, um quadro ele está ligado ao outro, certo? Então, a nossa próxima aula vai ser sobre o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Eu agradeço a vocês por estarem aqui com a gente nesse curso, e eu termino com essa frase aqui. Preservar a memória local é o melhor investimento de uma administração pública. Traz o sentimento de cuidado e pertencimento ao povo. Até a próxima aula.